Olá, querido jovem, a paz do Senhor. Hoje o Espaço Jovem chega com um tema urgente, necessário e também desafiador: santidade em uma geração distraída. Vivemos em um tempo de muitas informações, muitas vozes, muitas pressões. Mas como permanecer santo em meio a tudo isso? Fica com a gente, porque o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Sejam todos muito bem-vindos no programa de hoje. E vamos refletir sobre o chamado bíblico à santidade em meio a uma geração marcada por distrações constantes, excesso de informação e uma espiritualidade cada vez mais superficial. E para nos ajudar nessa conversa, falando aqui à luz da palavra de Deus, recebemos hoje com muita alegria e também participando aqui pela primeira vez no Espaço Jovem, o presbítero Natanael Martins. Pai do Senhor, meu querido amigo presbítero Natanael, é muito bom tê-lo conosco. Pai do Senhor, presbítero Everton, a alegria é toda minha, uma satisfação imensa pela primeira vez e com o Senhor aqui, né? Que bênção. O Senhor com essa alegria, com essa habilidade, esse carisma que o Senhor tem. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui no programa Espaço Jovem, com essa juventude abençoada aqui, que daqui a pouco o Senhor vai estar apresentando. Sim. E estamos aqui à disposição para juntos debatermos um pouco sobre o tema e, claro, trazer edificação à palavra do Senhor. Amém, amigo. A alegria é toda nossa, né? O Senhor é muito bondoso, o Senhor é muito um homem de Deus e... Não, o Senhor... É bênção poder estarmos juntos, viu? É uma alegria imensa. Deus sabe que eu falo isso de coração. Amém. A sua forma, a sua performance é muito admirável. Amém. Agradeço de coração. Somos carentes das suas Senhor. orações, das orações dos irmãos. E Glória tenho certeza que será um programa abençoado. Irá enriquecer aí a nossa fé na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E podemos contar também neste programa, também a primeira vez estreando aqui conosco, amigo, cantor, nosso irmão Edson Aquino, vindo lá de Toritama, também faz parte aí do casting da Bereia Music Network. E Edson, é um prazer recebê-lo, tê-lo conosco aqui para brilhantar esse programa com os louvores. Seja muito bem-vindo. Amém, meu presbítero. Paz do Senhor para todo mundo que está aí. Amém. Estamos aqui para a glória de Deus, vai dar tudo certo. O céu já está trabalhando de uma maneira linda. Amém. Já deu certo. Em nome de Jesus. Edson. Tem muita coisa boa para a gente aprender por aqui. Verdade, em nome de Jesus. Que alegria tê-lo conosco também e receber também nesta noite o nosso presbítero, o nosso querido amigo cantor Edson. E não poderia faltar, claro, os jovens que estão conosco aqui na arquibancada, interagindo conosco lá da área 10. E eles já disseram aqui, área 10, nota 10. Muito bem, Deus abençoe a vida de vocês, é muito bom tê-los conosco. Tenho certeza que será um programa de bênção para a vida de vocês também. E não pode faltar também os nossos queridos músicos que estão aqui para abrilhantar também essa programação abençoada lá da área 2. Estavam aqui se aquecendo. Deus continue abençoando os músicos. Eu sou suspeito em falar sobre músicos, né? Mas vocês são uma bênção para a glória de Deus. Deus abençoe. Queridos, vamos lá iniciar a nossa conversa desse programa abençoado. E já conversando aqui com o nosso querido presbítero Natanael. Presbítero, o que significa na prática ser santo para alcançar o reino de Deus hoje em meio a tantas distrações? O que o senhor poderia trazer aí para a gente de uma forma introdutória, falando aí um pouco sobre ser santo, sobre santificação? Pois não, presbítero, é uma pergunta muito importante, né? Agradeço. A palavra santo, né, a gente entende que literalmente tem um significado de separação. Verdade. Né? Quando Deus ele separa algo. E trazendo de uma forma prática, nós crentes em
Jesus, nós temos uma vida também separada para Ele. Sim. Né? E também esta separação que nos traz uma performance de conduta, né? Pensamentos, vestimentas, todo um quesito que Deus estabelece na sua própria palavra, que nos traz essa forma, essa condição que nós temos, condição litúrgica, né? Sim. Condição de aprendizado, ou seja, a pessoa santa é uma pessoa separada. Quando a gente observa nas próprias cartas de Paulo, né, Paulo sempre destinava e dizia assim, aos santos que estão na igreja, aos santos. Verdade. Porque as pessoas às vezes confundem com um estilo de perfeição. Sim. Né? Embora temos um padrão de vida, Jesus pede essa perfeição. Sede vós perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Mas essa palavra, ela tem esse sentido no Antigo Testamento, claro também que está escrito lá em Levítico, né? Sede santos, porque o vosso Deus é santo, né? Sede santo, como eu sou santo. Mas tem, presbítero Everton, uma ligação muito forte com essa separação e com essa conduta na prática de vivência, né? Desde dos pés até a cabeça. Sim. A forma que Deus estabelece para o seu povo, para o seu filho, não é isso? Nós que somos filhos de Deus, para essa conduta e condição de vida, não é? Trazendo essa separação, fazendo com que sejamos diferentes mesmo. Sim, verdade. Né? De quem não é santo, de quem não é separado. Então, quem é separado, quem é santo, tem um estilo de vida na presença de Deus que vai trazer separação das coisas do mundo. É nítido, né? É nítido. É algo notório. Você olhar para alguém, olhar para um jovem, olhar para um irmão, para uma irmã. É bíblico, né? Verdade. O Malaquias, o profeta, vai dizer no capítulo 3, outra vez vereis a diferença, né? Quem serve, verdade, quem não serve. Né? E como é que o jovem, falando especificamente para os jovens que estão nos assistindo, glória a Deus, estão em casa, os jovens que estão aqui, mas de uma forma geral para todos vocês que estão nos acompanhando, a gente, quando passa no dia a dia, que vê algum irmão e até pessoas que não são evangélicas, param a gente assim e perguntam, olha, estava assistindo, estava acompanhando, né? E falando nessa sensibilidade que precisamos ter, como jovem, como nós, como igreja do Senhor Jesus, podemos manter o nosso coração sensível à voz de Deus, né? Em meio ao barulho do mundo. Eu entendo aqui, a gente anda na contramão. Isso. Não é verdade? Do mundo. Verdade. Andamos na contramão. E como é que a gente pode ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus em meio a esses ruídos? Isso, são muitos ruídos. Não é verdade? Esses ruídos externos. Isso. Tem os internos. Mas assim, em meio a esses ruídos externos. Isso, olha, primeiro que a sensibilidade em eu ter a voz de Deus é algo essencial para a produção dessa santidade. Primeiro que precisamos entender que o nosso amor a Deus precisa estar acima de todas as coisas. Sim. Segundo, compreender que a vontade de Deus ela sempre vai ser boa. Verdade. Então essa exigência que Deus pede, mas é uma exigência para o nosso bem. Sim. É uma exigência compreensível. Sim. Ele não pede nada além do que nós não possamos também fazer. Verdade. E para termos cumprir isso que Deus pede, precisamos primeiro amar a Deus. Sim. Sobre todas as coisas. O amor a Deus, ele nos leva a ter essa estrutura. Essa estrutura, esse apego à santidade. É através desse amor a Deus, eu amo o meu próximo, Sim. Eu cumpro o mandamento, eu cumpro a palavra, eu amo minha esposa, amo os meus filhos, porque eu entendo que fazendo isso também eu estou amando ao Senhor. Então, primeiro, o que a gente precisa entender sobre a santidade é que ela é boa para mim. Sim. Quando Deus exigia coisas a Israel, era para o bem-estar de Israel. Sim. Não é? Nas questões práticas, não é? Na questão de alimentos, de vestes, até estilos de banho, purificação, questões de higiene. Verdade. Então, aparentemente, quem olha, vai olhar lá os artigos da lei, que são vários, né? Salvo engano, 612 artigos, se não estiver enganado. Mas como assim? Não pode? Mas é para o bem. Verdade.
Ou seja, é Deus trazendo proteção. A santificação, ela vai nos trazer proteção também. Verdade. E essa sensibilidade, presbítero, ela tem que estar muito forte no nosso coração para a gente entender isso. Verdade. E não achar que são proibições, Sim, sim. são uma forma apenas de andar. Não. É algo que Deus quer para mim e eu me sinto bem nisso, porque isso também me faz bem. Sim, sim. E se eu amo a Deus, eu amo a sua palavra. Verdade. Se eu amo a sua palavra, eu não terei dificuldades em cumprir a sua palavra. Terei prazer. Terei o prazer. Não é um fardo. Isso. É Entrará um o privilégio, prazer. né? Como eu digo, às vezes já falei assim, tem gente que diz, é difícil ser crente. Eu disse, olha, irmão, para mim é prazeroso ser crente. Eu nunca... É difícil as provas, né? As lutas. Sim. A gente estava conversando aqui nos bastidores, as histórias, tudo bem. Mas ser crente... E faz parte. Faz parte. Faz parte. Mas para mim, ser crente é a maravilha dos céus. Eu nunca... Servir a Deus para mim é algo extraordinário. Então eu tenho um prazer em andar com a Bíblia, tenho um prazer em dizer que eu sou crente. Né? E o texto em Salmo vai dizer, provar e ver que o Senhor é bom. Então quando a gente prova isso, a gente vê que de fato é bom. E é bom ser santo na presença de Deus. Verdade. Presbítero, eu lembrei de um jovem da Bíblia Sagrada, e o jovem Daniel. Sim, senhor. O jovem Daniel, falando sobre essa sensibilidade à voz de Deus, e também essa próxima pergunta que eu gostaria de interagir com o senhor aqui, falando um pouco sobre como proteger a mente em meio a tantas distrações. E eu acredito que Daniel, ele é um modelo, né, de sensibilidade à voz de Deus em meio aos barulhos do mundo, que ele vivia num contexto muito difícil e que se assemelha um pouco ao contexto que vivemos hoje aqui. A Babilônia, não é verdade? Que ela tem uma figura espiritual muito forte para os dias de hoje, né? E também no que se respeita a como proteger a nossa mente em meio a essas distrações, eu acredito que Daniel é um bom exemplo para falarmos sobre isso. É um grande exemplo, e observe que o mundo, com as suas distrações, né, conforme o senhor também falou e conforme a sua introdução também, na Babilônia o que não faltava era também distrações. Verdade. Né? A Babilônia... As mais diversas, né? Isso. Primeiro que Babilônia, grande confusão, né? Olha aí. Lugar de confusão é um significado. O próprio nome já nos traz um significado muito... Que tem a origem ali em Babel. Sim. Que é sitiada por Nimrod. Sim, sim. Né? Grande caçador, que diz... A Bíblia também vai dizer que era um grande caçador. E não sei se é Flávio José que fala que ele domava a cavalo, domava leões. Sim. Grande caçador que era. Então ali sai a grande Babilônia, que tem um significado literal de grande confusão. E fazendo link com as duas situações, veja a confusão que aconteceu em Babel e veja as grandes confusões também relacionadas e distrações, tanto em um episódio quanto ao outro. Esse link que o senhor faz e a gente percebe a similaridade entre os contextos. Sim, senhor. Porque observe que Deus diz assim, desçamos e confundamos a terra. Sim. Falavam uma só língua, né? Sim, sim. E hoje não é diferente, a linguagem não é uma só. Verdade. São vários tipos de linguagens. Mesmo, e permita-me destacar, desculpa lhe interromper, mesmo falando a mesma linguagem. Mesmo o idioma sendo o mesmo, mas veja quanta dificuldade há de se entender. Proliferação. Não é verdade? Multiplicaram tantas coisas hoje que, enfim, né, as ideologias, enfim, tantas distrações que a gente vê hoje de coisas que a gente não via há 20 anos atrás. Verdade. Né? Eu sou jovial, mas não sou tão jovem nem tão... Não é? É um jovem mais experiente. Aleluia. Um jovem mais gastadozinho. Mas observe, presbítero, os jovens que estão aqui, os irmãos que nos acompanham, as distrações na vida do profeta Daniel também não foram poucas, foram muitas. A Babilônia aqui, estamos falando da maior potência da época. Daquela época. Onde tinha uma estrutura extraordinária. Sim. Eles tinham que aprender sobre comida, eles tinham que aprender sobre as leis dos astros, eles tinham que aprender sobre geometria, eles tinham que aprender a linguagem dos caldeus. Uma imersão, literalmente, na cultura, não é? Isso era uma grande faculdade ali para eles. E eles foram para serem treinados. E, ou seja, o que não faltou para eles foi um ataque na mente deles, como o senhor... Porque, veja,
sai da sua terra, da sua nação, ou seja, eles são invadidos. Veja a situação. Você já pensou, jovens, a gente está aqui no Brasil, de repente chega um país desse de fora, seus pais, seus avós são apreendidos, ficam para pagar impostos aos generais, que era assim o estilo da Babilônia. E o que é que eles faziam? Eles misturavam, levavam para si só os que eles queriam, os jovens, os entendidos, não era? E deixavam, eram os assírios, né, que misturavam, né? E surgem os samaritanos, né, que vendem uma... Aí o que acontece? Eles levam os jovens cativos e agora você vai servir aos deuses deles e afastado da sua família, afastado de todos, numa terra difícil, numa terra com crenças difíceis, que ia de encontro a tudo que você aprendeu, tudo que você entendia na sensibilidade como amor a Deus sobre todas as coisas. Então, Daniel é um profeta extraordinário que eu tenho assim, um apego muito grande também, porque... É um exemplo, não é? Um exemplo de fé, e o texto vai dizer que ele assenta no seu coração. Assentou. Ele decidiu, se posicionou mediante a tanta distração, mas ele firmou em seu coração. Assenta, ele pede ao chefe, né? Ele não exige, ele pede. Ele pede. Para o chefe conceder aquilo, era porque ele era um jovem muito habilidoso, carismático. Com certeza ele soube... Ele não chega e introduzir, já pede. Não é verdade? Quando a gente lê o texto, a gente vê, pediu ao chefe, será que ele chegou? Amigo, eu quero isso. Não, há um... Ele com certeza com a... Eu acredito que mediante essa sensibilidade que ele tinha, porque até isso, quando o jovem, o crente, ele tem essa sensibilidade, o Espírito dirige, orienta. Não é verdade? Com certeza o Espírito do Senhor deu sabedoria a ele, para ele saber entrar, saber conquistar. Porque é natural, os jovens às vezes entram no emprego ou onde quer que seja, ele tem que saber entrar, saber sair, saber conquistar, entendeu? Para chegar um momento que você pedir alguma coisa, como é que as pessoas... Você não dá um bom dia a ninguém, você não dá uma boa tarde a ninguém, você não fala com ninguém. Então, com certeza o Espírito do Senhor deu muita sabedoria a Daniel. Quando ele pede ao chefe dos eunucos, o chefe dos eunucos está arriscando a sua cabeça. Para dar a um estrangeiro, a um estranho. Então, com certeza, Daniel, Deus deu a ele uma estratégia ali extraordinária. Agora, ele assenta no coração. Se compromete. Não se contaminar. E pede um espaço de 10 dias, né? Entre a comida 10, a área 10, né? Área 10, olha o mistério do 10, ó. Aqui também está o jovem de regeneração que eu conheço. Aqui sim. É 2. Área 2. E ele pede, porque o chefe, não, você vai se apresentar ao rei, vai se apresentar mais fraquinho. Não pode, você não pode comer só. Ele entra, irmãos, na leitura da parte diadética que havia em Israel. Veja, ele quer ser fiel nos alimentos, na comida. Mas não, em 10 dias, você não verá como é que nós iremos ficar. Depois de 10 dias, estavam mais bonitinho. Estava igual eu, senhor, aqui, mais bonitinho. Glória a Jesus. Mais cheinho, aleluia. Rosado. Corado. Aleluia, ancorado, sorrisão aí no rosto. Glória a Jesus. Depois de 10 dias comendo só legumes, água e legumes, estavam mais bonitos, formosos. Deus encheu ele de sabedoria. Glória a Jesus. Ou seja, mesmo na Babilônia, mas o nosso coração é de Jerusalém. Ele honrou a Deus e Deus honrou aquele jovem. Oh, glória a Deus. A conversa está muito boa, né? Está instigante aqui o assunto. Mas vamos dar uma pausa agora, presbítero. Sim, senhor. Porque nós vamos agora para o quadro de hoje, de interação com os nossos jovens aqui. É o quiz bíblico e esse quiz, ele fala justamente, a temática do quadro é Quem Sou Eu? Pode rodar a vinheta. Nesse quadro Quem Sou Eu? Nós vamos aqui agora fazer algumas perguntas, vamos dar algumas dicas aqui aos jovens que estão participando conosco. Você de casa também pode participar e através das dicas que vamos dar, eles vão ter que descobrir, acertar, chutar para saber quem é o personagem do quadro aqui do quiz bíblico Quem Sou Eu? Vocês estão preparados? Estão mesmo, eu senti firmeza aqui na área 10. Vocês lembram que os jovens estão assistindo lá na área, o coordenador, os familiares, e estão torcendo por vocês, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta na tela do quadro Quem Sou Eu? E a primeira pergunta diz assim, olha, fui separado
desde o ventre. Alguém já quer chutar? O jovem ali, como é teu nome? Nicolas. Nicolas. Já vai chutar? Você é bom de chute? Então vamos lá, vai arriscar. Fui separado desde o ventre. Quem é, Nicolas? Samuel. E vamos lá, a segunda. Vamos à segunda. Segunda dica na tela. Vivi em obediência em meio a um povo corrompido. Será as meninas ou será os meninos? Só tem 2 meninos aqui, olha, no meio das meninas. A parte de baixo... Ah, entendi agora, ele tá certo. Elas são justas, tá vendo? Alguém quer chutar? Vamos então à terceira dica na tela. Essa vai ser fácil. Decidi não me contaminar. Quem sou eu? Parte de cima, parte de baixo. Quem for, levanta a mão primeiro. Lá em cima. Teu nome? Sofia. Sofia. Quem sou eu? Daniel. E será que é a Daniel, hein? Fui separado desde o ventre, vivi em obediência, decidi não me contaminar. Resposta na tela. Quem será? Resposta certa, Daniel. Parabéns. Muito bem. Vamos à segunda, então. A segunda na tela também diz assim, olha. Ouvi a voz de Deus em um tempo difícil. Alguém quer chutar? Não? Vamos à segunda então, a segunda dica. Fui chamado para viver de forma diferente. Ninguém quer chutar? Ninguém quer arriscar? Agora não? Vamos mais um então, vai chutar? Vamos chutar. Jeremias. Será que foi Jeremias? Eu posso dizer a terceira? Posso? Muito bom, você é muito bondosa. Vamos lá. A terceira então na tela. Fui profeta em uma geração rebelde. Quem fui eu? Ela chutou Jeremias. Vai ficar em Jeremias mesmo? Alguém quer chutar? Outra pessoa? Aqui em cima levantou a mão. Vamos lá. Deixa eu escutar ela. Teu nome? Ellen. Ellen diz Samuel. Samuel e aqui embaixo Jeremias. Ou Isaías, ó. Vamos lá então, resposta na tela. Resposta na tela então. Quem disse Jeremias ganhou, tá vendo? Parabéns, muito bem. Vamos então à terceira na tela, da interação do quadro do quiz bíblico Quem Sou Eu? Olha, a primeira dica. Não tive meu nome mudado, mas minha missão redefiniu minha identidade. Alguém já quer chutar aqui embaixo? Saulo Paulo. Aqui, deixa eu ver, ela também. Era um desses? Saulo Paulo, será? Vamos então à segunda dica para ver se... Tá 1 a 1, é? Um para o grupo de baixo, um para o grupo de cima. Segunda dica então. Fui levantado em um tempo de crise espiritual. Alguém mais quer arriscar? Eu ia dizer outra dica que não está aqui, mas depois eu digo se eles não conseguirem. Vamos à terceira dica. Minha fidelidade começou em segredo, mas impactou uma nação. O tempinho está passando, tic-tac, tic-tac. Não? Eu vou dar uma dica extra, tá bom então? Não. O nome dele já foi dito. Não entre as perguntas, mas o nome dele já foi chutado aqui. O nome dele já foi. Não. Olha, não tive meu nome mudado, mas minha missão redefiniu minha identidade. Fui levantado em um tempo de crise espiritual. Minha fidelidade começou em segredo, mas impactou uma nação. Isaías? Não. Pode ir lá. Elias também não. Resposta na tela, então. Samuel. Foi dito aqui, olha, Samuel. Mas vocês estão de parabéns. Olha, 1 a 1. Ficou legal, né? Ficou empatado, tá vendo aí? Deus abençoe. Muito boa interação. Deus abençoe os nossos queridos jovens da área 10. Mas vamos agora para um rápido intervalo. Mas antes, vamos aqui louvar ao Senhor com um cantor convidado, é o nosso querido irmão Edson Aquino. E voltamos já já. Edson, fique à vontade.
é Cristo jornalhar, mesmo em companhia de alguém, mas esse alguém não é Jesus. Tem-nos é o caminhar. Eis que de repente o mestre chega com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajantes tristes de Emaús, consolados por Jesus, já não lamentam mais. Fica comigo, fica, não vais embora, fica, escura fica, não te ausentes, Senhor. Olha, tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso pra vencer. Mestre, fica. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. Estamos de volta com o Espaço Jovem dessa semana, conversando sobre um tema muito importante, muito interessante. Santidade em uma geração distraída. E vamos voltar aqui com a nossa conversa, participando aqui nesta noite, neste programa tão abençoado, o presbítero Natanael Martins. Presbítero, já temos aqui tido uma boa conversa já, né, introdução aí sobre santificação, como se manter, sobre a nossa identidade como crentes, como servos de Deus. Já demos alguns exemplos, falamos sobre a nação de Israel, sobre Daniel, sobre a sensibilidade também, né, de ouvir a voz do Senhor para se manter. Mas, querido presbítero, tem duas situações que às vezes acabam confundindo, né? Não só o jovem, mas o crente, né? Aquele que está ali caminhando nessa trajetória de santidade, que eu acredito que vale muito a pena falarmos sobre ela, sobre a confusão entre a liberdade e a permissividade. Isso. Não é verdade? Como é que a gente pode fazer essa distinção, essa separação, né? Para não confundir uma coisa com a outra e não acabar se atrapalhando nessa trajetória de fé, de vida, de santidade. Muito bem, presbítero Everton. A liberdade, a palavra do Senhor vai nos dizer que onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Sim. Só que é uma liberdade para adorarmos a Deus, Sim. Uma liberdade de servir ao Senhor. Essa liberdade, ela não significa que Deus vai permitir tudo. Verdade. Né? É o que as pessoas confundem. Deus está comigo, então eu posso fazer tudo. Posso tudo daquele que me fortalece. Aí não é nesse contexto. Não é? Essa liberdade que Deus nos dá é uma liberdade de poder servi-lo, poder honrá-lo, poder estar diante dele, poder glorificá-lo, poder ter conhecimento dele, Sim. poder aprender com os irmãos também, claro. Verdade. Ele nos dá vários links também. Paulo vai dizer assim, traga-me os livros, traga a capa, os livros, ou seja, ele também nos dá conhecimento através de outras pessoas, através de outros livros, claro, dentro de um contexto da palavra. Agora, não com essa permissão, essa permitividade, né? Acho que é assim o termo da palavra. Permissividade. Permissividade. Isso.
que alguns entendem, não é, que não tem limite, tudo pode tocar, tudo pode sentir. Deus, a graça é irresistível, Deus, Ele está com você e você vai vencer tudo e todos. Ou seja, às vezes até a gente vê muito, né, muitas palavras de autoajuda apenas. Verdade. Não é? A pessoa às vezes está em um caminho errado, mas vai num determinado lugar e diz, Deus está comigo, Deus está comigo. É o que vemos muito hoje em dia, na verdade. Isso. Então, isso acaba mexendo muito com as pessoas, né? Onde a palavra de Deus, se os irmãos forem observar, ela tem um percentual muito maior de exortação, Verdade. né? De inclinação à obediência. Sim. Ela vai nos dar essa liberdade em Cristo. Sim. Liberdade de... o véu foi rasgado, Sim. Aleluia, de alto a baixo. Temos a liberdade de encontrar com o Senhor, liberdade na sua palavra, mas Deus, Ele é aquele que coloca limites, Sim. não é isso? Até na nossa conduta, porque quando adentramos, rompemos este muro, esses limites que Deus impõe, entramos numa esfera que não é boa. Verdade. Não é que Deus vai permitir tudo, não. Sim. Não. Deus, ele tem um modelo, Ele nos dá esse modelo, Ele dá a Israel, Ele dá a sua igreja, para que a igreja possa caminhar bem com Ele, nessa santidade. Verdade. O senhor falou sobre o apóstolo Paulo, eu acho muito interessante, porque eu acredito que por 2 vezes, pelo menos que me vem à memória, o apóstolo Paulo ele fala para os irmãos em Coríntios. Ele diz assim, olha, eu posso todas as coisas. Todas as coisas, elas me são lícitas. Mas aí, em seguida, ele diz assim, mas nem tudo me convém. E em outra parte, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas. E aí ele continua dizendo, porém, não me deixarei levar por tudo. Não é verdade? Isso. Então assim, somos livres. Somos livres. Há uma canção muito bonita, gravada até pela Beré, que diz assim, eu não sou mais escravo do medo, né? Sou filho de Deus. O Senhor nos fez livres, não é verdade? Nós temos liberdade de escolhas, né? Mesmo sabendo que as nossas escolhas, elas falam muito sobre nós e também elas trazem um peso para o nosso futuro. Isso. Mas somos livres. Somos livres. O Espírito que habita em nós, ele vem nos dando graça para que a gente possa fazer boas escolhas em todas as áreas de nossas vidas, seja no curso, seja no relacionamento. Falar sobre relacionamento, porque os jovens, se fossem adolescentes, nem tanto, né? Mas os jovens, já são jovens, não é verdade? E já estão no caminho. Dá para se conversar sobre isso de uma forma sadia, saber escolher bem, isso, como a palavra de Deus nos ensina. Somos livres. O apóstolo, ele nos diz isso, dentro do que o senhor falou, sobre essa liberdade, essa permissividade. Posso todas as coisas, mas nem todas elas me convêm. Isso. E isso dá um gancho falando justamente sobre essa questão da separação, isso, sobre essa identidade do crente, não é verdade? Do jovem crente. Glória a Jesus. Exato, presbítero, porque a santidade, a doutrina da santidade, ela é muito profunda. Sim. Né? Ela vai os pensamentos. Observe que Pedro vai dizer que ele não peca nem por pensamentos, palavras, nem por obras. Sim. A santidade, ela vai envolver pensamentos, vai envolver Verdade. Palavras e obras. Verdade. Ora, eu vou externar aquilo que está dentro. Verdade. Então, as vestes, ela também acompanha, claro, porque é algo que está dentro de mim, então eu vou também externar. Sim. Aí é a questão da parte estética, né? A questão da escolha é o que está também no meu pensamento. Sim. Ora, se eu me junto a alguém que tem uma questão estética muito diferente da minha, então a minha mente está pensando naquilo, está desejando aquilo. Jesus vai dizer que se você, no seu coração, cobiçar, já pecou. Verdade. Ou seja, ele vai no interno, vai dentro. Então, essa parte da liberdade, ou seja, Deus vai nos dar essa liberdade de escolha, que é um poder que Deus nos deu, né? Poder de decisão, sim, de escolha. Você já pensou se nós fôssemos como um robô, que Deus aperta lá o botão e o robô... Verdade. Não. Se Deus fosse aquele professor que dissesse assim para os alunos, me dê a nota que vocês acham de mim. Sim. Aí os alunos colocam lá as notas, aí o professor vai dar o diretor da escola, aí ele só dá as notas boas. Verdade. Quem deu nota ruim, ele tira. Não, Deus nos dá essa liberdade. Verdade. Para que façamos as nossas escolhas diante do amor que sentimos para com Ele. Verdade. Diante dessa santidade.
Então, essa permissão que o mundo aí prega, que tudo pode, que tudo é lícito, tudo não tem problema, você pode entrar, pode... Não. É uma liberdade, mas uma liberdade em Cristo. Em Cristo. Uma liberdade em que Deus vai nos dar a sua sabedoria, Deus vai nos mostrar. Tem coisas que não é preciso, né, presbítero, né, mocidade, nem orar, meus irmãos. A gente já está vendo. É verdade. Pelo amor de Deus. Falando em relacionamento, um jovem não pode querer namorar com uma pessoa que não professa a mesma fé. Verdade. Aí não, eu vou orar. Verdade ou não verdade? Sim Verdade. Eu vou orar o quê, meu irmão? Já está escrito. Eu perguntei verdade ou não verdade ao pessoal que está em casa nos acompanhando, porque enquanto o presbítero estava falando aqui, que os jovens conseguem discernir ou não, aí eles falaram aqui, verdade. Aí por isso que eu perguntei a eles, verdade ou não verdade? Mostra aqui eles aqui, verdade ou não verdade? Verdade. Aleluia. Ora, porque está escrito na palavra, está nas experiências dos pais, nossos pais, da igreja. Aí a jovem chega numa situação assim, eu vou orar, mas minha irmã já está na palavra, irmã. É verdade. Não existe, ou seja, a escolha também é dentro do perfil de santidade. Sim. Não é isso? E lembrando, presbítero, que Deus, ele honra, não é verdade? Com certeza. Quando de uma forma prudente a gente se comporta, como de uma forma prudente fazemos as nossas escolhas, mesmo que para alguns pareça uma coisa cafona, pareça uma coisa extremista, não é verdade? Mas Deus, ele se atenta para isso. Não é verdade? Deus, ele honra, como honrou a Daniel na Babilônia, não é verdade? E presbítero, hoje a gente vive em um mundo assim de muitas informações, não é verdade? E a gente consegue, de certa forma, assimilando muitas dessas informações. E informações, elas verdadeiras, como as informações falsas, né? As famosas fake news. Rapaz, vocês estão demais, viu? As famosas... Deixa só dizer que isso aí não foi ensaiado, não. Foi não, verdade. Cadê a câmera? Tá ali, nosso Lucas ali. Aqui. Não foi ensaiado não, Não foi ensaiado não, meu irmão. Área 10, ó, tá vendo? Área 10 é 10. Kennedy tá... Verdade. E recentemente nós tivemos aí uma mensagem em um dos nossos eventos da igreja, que o pregador falou justamente sobre o que vemos, né? O que ouvimos, e ele saiu distinguindo ali a interação do nosso corpo, do nosso metabolismo, como funciona em meio a essas informações. Isso. E a maioria do que conseguimos assimilar vem do que a gente vê. Não é verdade? Ele falando ali naquela mensagem. E a gente vê que o excesso dessas informações, não é verdade, tem afetado muito a vida espiritual dos jovens, de forma que tem impactado até na forma do se portar, da santidade dos jovens, presbítero. Exato, presbítero. Como a palavra santidade, ela é muito profunda. Sim. E vai também o que a gente procura de informação. Ora, se eu sou um jovem santificado pela palavra, eu vou procurar me informar coisas concernentes a Deus, a sua palavra, não é isso? A sua doutrina, Sim. a regra de fé, etc. E nessas informações que temos hoje, informações falsas, né? Como jovens em alto coro aqui, né? Fake news, né? Ora, são muitas informações. E o pastor Ailton Júnior, né, deu uma aula ali, eu tive com ele essa semana, eu disse, pastor, me ajude, pastor, porque eu achava que eu dava uma saudaçãozinha, mas descobri que eu não... E ali ele falou sobre mente, né? E a gente entra nesse conceito, né? Ele falou sobre a limpeza da palavra, né? Quando nos deu ali também um exemplo, como a palavra como água, ela limpa o coração, limpa a mente. Porque, observe, até os sacerdotes, quando eram separados, eles eram ungidos, e Deus mandava também eles santificar até o polegar da mão direita, não é? Deus fazia com que eles entendessem. O corpo também era santificado, uma liturgia ali. Verdade. Não é? Claro, estamos falando de um tempo atrás, mas eles precisavam entender. O ouvido era santificado, o dedo era santificado. E veja que os pés também eram santificados. Né? Pés que significa literalmente o que dirige os meus passos. Pés aí pode também significar, que significa na Bíblia santidade, mas o ouvir a gente precisa ter muito cuidado, essas informações. Observe que o diabo, a mentira do diabo é muito próxima da verdade.
Veja que quando ele fala Adão e Eva lá no Éden, ele não conta uma história, ele só acrescenta um não. Ele não acrescenta muita coisa. Que é justamente a intenção é para confundir, Pra confundir. Ele não vai enganar a gente com uma história... Aí a gente vai perceber que é uma mentira, mas ele vem com uma acréscimo uma sutileza. muito pouco Não é verdade? daquilo que é a verdade. Verdade. E nisso, aí vem uma informação incorreta. Hoje temos aí os youtubers da vida, né? Esse pessoal aí Instagram, que falam tanta coisa, tanta besteira, né? Querem pegar a tradução e não sei o quê, e dizer que, às vezes, nós estamos errados, porque somos uma igreja séria, uma igreja centenária. Verdade. Aí o camarada abre um canal... Chegou agora, Chegou né? agora com um mês, só Deus Verdade. sabe a história dele, diz, ó, ensinaram vocês errado, e não sei o quê. E às vezes tem jovem que entra nisso. O senhor falou aí sobre essas questões dessa turma, né, que vem chegando aí com muita força, não é verdade? E às vezes acaba encontrando espaço no meio da juventude, acaba ganhando espaço. Mas nós temos, presbítero, ferramentas que nos auxiliam quanto à santidade em Cristo. Isso. Que é a palavra, A palavra, a oração, a oração, a comunhão com Deus, glória a Deus. o jejum, Isso. uma vida voltada a uma devoção ao Senhor através dos louvores. Isso nos aproxima de Deus, Isso. nos faz ficar firme na santidade. Não é verdade? Com certeza. Esses são os elementos, né, presbítero, que eu diria que são as colunas da nossa Verdade, fé. fundamental, não é verdade? É algo fundamental. Então, o crente... Inegociáveis. Inegociáveis. Se quisermos estar diante de Deus em pé, precisamos estar conectados com a sua palavra. Verdade. A palavra é escudo e espada. Sem a palavra é impossível. Agora, a palavra a gente precisa também orar. Sim. Porque a oração... Tem que se ter um equilíbrio Isso. na realidade, não é verdade? Isso. O nosso pastor sempre fala nos cultos de doutrina e os nossos jovens aqui são jovens de culto de doutrina. Amém? Amém! Glória a Jesus. Glória Então, a o Deus. pastor sempre fala sobre esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Não é verdade? Para não ficar um crente menino na fé, Isso. não é verdade? E ele sempre usa o termo falando sobre o alimento, não é verdade, espiritual, aquele leite. Não. E aí vai crescendo. Vai crescendo. E à medida que vai crescendo, a criança vai crescendo, a alimentação dela vai mudando. Isso. Então tem que se ter esse equilíbrio. Isso. Para não ser menino, mas também para não ser fanático. Não ser fanático. Não é verdade? Tem que Crescer ter de essa forma ponderação. correta. Verdade. Né? A criança ela tem que crescer de forma sadia. Verdade. E com todos os elementos, né? Verdade. Elementos, quando se diz do alimento, né? A nutrição. Mas aí vai também, a criança tem que aprender postura, tem que aprender, enfim, a ouvir não, etc. Verdade. Como se comportar, como andar, como sentar, tudo isso. A esperar a hora de falar. Verdade. Ou seja, a criança não é só o alimento, mas também Isso. tudo. E a palavra, ela vai nos ensinar tudo isso. Verdade. É por isso que o pastor, ele dedica-se muito. A nossa igreja é uma igreja muito dedicada ao ensino da palavra. Sim. Para que o crente aprenda a se comportar, Verdade. o crente aprenda a andar, aprenda a ir, aprenda a voltar, etc. E nisso, presbítero, a gente vai entendendo aquilo que Paulo diz, né? Que a gente é transformado de glória em glória. De glória em glória. Até chegarmos numa estatura Isso de fala varão. da santidade, né? Isso. Do estado progressivo. Chegamos à estatura de varão Isso. perfeito. Então Deus ele vai aperfeiçoando em nós através da sua palavra, oração, jejum. O jejum é algo extraordinário, né? E até hoje eles começaram a compreender que o jejum, de uma forma até medicinal, como Verdade, é bom, verdade. né? Essa compreensão que tiveram. Quem nunca ouviu falar do jejum intermitente? Eu lembro que com 16, 17 anos, eu fazia um jejum, não sei se eu posso dizer. Sim. Mas era meia-noite a meia-noite. Meia-noite. Era tremendo, irmãos. E ia para ciclo de oração, voltava, né? E eu lembro que eram experiências maravilhosas. E foi isso que lhe fez viver, Sim, fortaleceu muito. chegar aqui hoje, vivendo os cumprimentos das promessas de Deus. Sim. E fica aqui uma lição para nós, né? Que somos um tanto mais jovens. Você que está em casa, nos acompanhando, nos vendo, assistindo, interagindo conosco. A palavra, a oração, a comunhão, o jejum são ferramentas indispensáveis para esta comunhão com Deus. A conversa está muito boa, mas vamos dar uma pausa aqui para interagir também um pouco mais com os nossos jovens. Vamos para o segundo quadro desse programa. Vocês estão prontos? Sim. Muito bem. Sabe que quadro é? Quem disse a quem?
Roda a vinheta. Esse quadro, Quem Disse a Quem, mais ou menos assim, olha, eu vou fazer aqui novamente algumas perguntas, é um texto da palavra de Deus e vocês vão ter que dizer quem foi que disse a quem, não é fácil? Mais ou menos, né? Mas vamos lá, vocês disseram que estavam preparados. A primeira pergunta na tela do quadro Quem Disse a Quem? E o texto é: sede santos, porque eu sou santo. Quem disse a quem? Lá em cima, teu nome? Nicolas. Nicolas, quem disse a quem? Deus disse a nós para ser santos porque Ele é santo. Será? Foi mesmo? Vamos ver então na tela. Quem disse a quem? Deus disse ao seu povo. Muito bem, Nicolas. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Deu para dar um sustozinho, não foi? Sabia até onde estava? Ok, na próxima pergunta eu vou perguntar onde estava, tá certo? Vamos à segunda pergunta então do quadro Quem Disse a Quem? Pergunta na tela. Não vos conformeis com este mundo. Quem disse a quem? Quem disse a quem? Lembre que a primeira vez vocês disseram que sabia até onde estava. Vou perguntar agora, dessa vez. Quem disse a quem? Aqui embaixo. Teu nome? Cecília. Cecília. Quem disse a quem? Paulo disse à igreja em Roma, de Romanos. Rapaz, Paulo disse à igreja de Romanos. E onde é que está escrito, então, já que vocês disseram? Está escrito em Romanos. Está escrito em Romanos. Tá certo. Será que a resposta está certa? A resposta na tela, por favor. Paulo disse à igreja em Roma. Parabéns, Cecília. E está escrito em Romanos. Muito bem, parabéns. Romanos capítulo 12, versículo de número 12. Vamos à terceira pergunta então do quadro Quem Disse a Quem? Pergunta na tela. A pergunta é: bem-aventurados os limpos de coração. Quem disse a quem? Aqui embaixo, de novo, teu nome? Camila. Camila. Camila, quem disse a quem? Foi Jesus que disse ao seu povo. Jesus disse ao seu povo. Sim. Certeza? Absoluta. Absoluta. Sim. Sabe onde está escrito? Está em Mateus. Puxa, em Mateus. Certeza, certeza? Sim. Resposta na tela. Jesus disse aos discípulos, muito bem, está em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 8. Olha, os jovens, né, da área 10... Eu ia dizer outra coisa, tá vendo? Eles me induziram. Vocês estão de parabéns. Nota 10 para os jovens da área 10. Acho que o coordenador está assistindo lá, todo... merece uma pizza, né, para os jovens? Pronto. Aí vocês convidam a mim, convidam o presbítero, convidam o irmão Edson, os músicos também, né? A produção, glória a Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês. Mas vamos agora, em continuidade aqui, continuar adorando ao Senhor Jesus, com o nosso querido irmão Edson Aquino. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não sai daí, tá bom? Enquanto vai ter aí um intervalo, você só vai lá, toma uma água, tá bom? E volta ligeirinho, porque já já vamos estar voltando para o último bloco, tá bom? Mas enquanto isso, vamos adorar ao Senhor Jesus com o nosso querido irmão Edson. Edson, deixa Deus te usar mais uma vez. Ele sabe que você foi a pessoa que ele escolheu para um determinado propósito. Talvez você não está entendendo mais. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é
mas Ele me prometeu o céu. Fica aí, eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo aqui. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Não sei o que Ele quis em mim, aleluia. Não sei porque Ele amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, Jesus me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande. Eu sou falho, Ele oh glória. O que eu deveria mas Jesus me prometeu o talvez você não era nem mais capaz dessa noite. E quando ele falar que você não era filha de Deus, mas eu quero te dizer esta noite que Deus sabe quem escolhe. Deus sabe quem chama. Ele traça a história, Ele traça a história, Ele faz promessa. Aleluia, e na hora certa Ele cumpre. E mesmo que você não entenda, você é a escolha de Deus para este tempo da eternidade. Você que está em casa, o céu fala contigo nesta noite. Eu não errei quando escolhi você. Recebe vida, recebe força. A promessa de Deus aí, seja fiel. O céu ministra o teu coração nesta noite, recebe vida, recebe alegria. Não pare, você não pode parar. Canta, eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo. Porque Ele me escolheu, mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Estamos de volta com o Espaço Jovem e que pena porque já estamos no último bloco desse programa. Foi nada combinado, viu, gente? Veja a espontaneidade dos nossos jovens. Jovens, último bloco. Mas foi de bênção, né? Estarmos aqui participando desse bloco, mas ainda tem algumas perguntas, algumas interações aqui com o nosso presbítero que está nos dando a honra, Natanael Martins, nessa programação tão abençoada, a participação dos jovens aqui, lá da área 10, também o cantor Edson Aquino, servo de Deus, os músicos da área 2, e falando aqui um tema muito importante, não é verdade, para os nossos dias, falando sobre a importância da santidade, né, em meio a uma geração
distraída. E, querido presbítero Natanael, queríamos saber, assim, sobre algumas atitudes, na verdade, que podem afastar o jovem, o cristão, de viver essa comunhão de santidade com Deus. Isso, presbítero Everton. Dentre tantas, na verdade, que poderia ter. Né? E querido presbítero também, amigo, né? Olha, são, enfim, muitas distrações, né? A gente já falou um pouco sobre isso. E também essa busca pela santidade e agora uma contramão, né, do que nos afasta dessa busca. Primeiro, o crente ele tem que estar inserido, como dizia os nossos pais, né? A lenha tem que estar junta, né? Verdade. Senão o fogo se apaga. Se apaga ou não se apaga? Tá vendo? Se apaga. Então esse fogo precisa ser cultivado, colocar mais lenha. Lenha na oração, lenha na palavra, como a gente já também comentou aqui. E o importante é o que fazer para esta lenha continuar ali no fogo. Primeiro, eu tenho que separar as coisas que eu sei que não agradam ao Senhor. Né? Eu tenho que rever o que é que eu estou vendo. Eu tenho que rever os conceitos de pessoas que estão próximas de mim. Verdade. Ou seja, meus amigos. Sim. Né? Essas questões muito hoje de Instagram, de YouTube, o que é que eu estou vendo. Faz parte, né? Porque você acaba se alimentando muito do que você está consumindo ali, né? Isso. E ali tem muito veneno, né, Verdade. E esse veneno vai te afastando, né, do fogo da presença do Senhor. Então, esse caminho de santidade, ele requer muita atenção, é um senso de vigilância constante que precisamos ter. Verdade. E Jesus vai falar sobre, nosso Senhor Jesus vai falar sobre essa vigilância. Orai, olhai e vigiai, né? Porque não são só as experiências que nos faz ficarmos de pé. Sim. É o nosso senso de vigilância. Verdade. Com quem andamos, com quem falamos, né? O que eu estou vendo, o que eu estou assistindo, enfim, onde é que eu deixo meu percentual maior de horas, né? De dia ali, verdade. Enfim. Eu tenho que estar muito conectado com Deus, porque o diabo trabalha todos os dias também para querer me distanciar desse fogo da presença do Senhor. Verdade. Né? Então alimente-se isso, não brinque com isso, porque a presença de Deus, ela quer ser uma constância na nossa vida. Verdade. Agora Deus precisa de vasos abertos na presença dEle, para que Ele nos encha do seu poder. Verdade. Chegarmos a Ele vazios para Ele nos encher. Verdade. Vazios de quê? Vazios dessas coisas, esses alimentos ruins. Não é? Porque se você chega diante de Deus com esses conceitos orgulhosos, não é? Com essas sabedorias aí, não é? Que o mundo externo traz, essas distrações, aí você vai daqui a pouco dizer que o culto já não tem mais aquela... Verdade. O irmão que está pregando já mais, né? Verdade. Aquele irmão não trouxe uma palavra. Não, na verdade é você que está se alimentando de outras coisas. O senhor me permita pegar um gancho do que o senhor falou aí. Às vezes a gente chega na presença de Deus não vazios, mas chegamos cheios. Cheios de tudo. De tudo. E quando o Senhor olha pra gente, não tem espaço para mais nada. Exato. Mas não é cheio de coisas espirituais. Vocês são jovens e inteligentes. Os irmãos que estão nos acompanhando aí em casa, pegando um gancho no que o senhor está falando, a gente chega cheio de tudo isso. Isso. A gente passa o dia consumindo tanta coisa, vendo tanta coisa, ouvindo tanta coisa, conversando tanta coisa, se relacionando com os que estão ao nosso redor, que a gente chega na casa de Deus cheio. E Deus olha e diz assim, eu queria encher ele, mas ele já está cheio. E aí o que é que Deus faz? Esvazia. Isso. Não é verdade? Temos que chegar vazio, senão nunca nos encheremos. Verdade. Vazio do nosso eu. Isso é bíblico. Filipenses, Paulo falou que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, mas antes aniquilou-se, esvaziou-se. Si verdade. Esvaziar de qualquer egoísmo, de qualquer soberba, não é? De querer ser melhor do que o outro. Verdade. Paulo disse que eu tenho que considerar o meu próximo superior. Sim, superior. Então isso é algo extraordinário. Né? Então, esse caminho também é um caminho de santidade. A santidade é algo muito profundo. Verdade. Então, este caminho que Deus nos dá é um caminho extraordinário, é um caminho de ser jovens inteligentes também. Não é? Um jovem inteligente é um jovem que se santifica, é um jovem diferente, um jovem que tem sempre uma palavra de Deus, não é isso, para dar para alguém, e sempre será um jovem espelhado também.
ali vai um jovem de Deus. Verdade. Passa por aqui uma moça, olha essa moça. Quando ele se esvazia e o Espírito Santo de Deus encontra espaço para encher, Isso. ele tem essa conotação. Tem. É perceptível, isso é visível. Perceptível, vai gerar nele humildade, mansidão, tudo isso que às vezes acontece, não é? Brigas, contendas, problemas dentro de casa, às vezes quando é alguém casado, problema no casamento, é falta dessa santidade, é falta dessa conexão com os céus. E aí eles estão absorvendo tantas coisas e aí já não vai ter humildade para resolver aquilo, achar que está certo, a pessoa também achar que está certo e ali não vai dar certo. Presbítero, e assim, o que precisa ser deixado de lado, ser deixado para trás, para viver essa vida de santidade, agora de uma forma prática? Olha, de uma forma prática, a gente primeiro precisamos compreender o que a palavra nos ensina e, de uma forma prática, vivenciar esta palavra. Sim. Como é que vivenciamos a palavra? Primeiro, eu tenho uma palavra no meu coração, ela já está no meu coração. Sim. A palavra de Deus, ela vai nos advertir do que é certo e do que é errado. Sim. Deus nos dá ainda, até antes da própria lei, o homem ele já tem um entendimento do que é certo e do que não é certo. Sim. Então, na prática, cultivar uma vida devocional a Deus, cultivar uma vida de oração, de ida ao templo, como o salmista diz, para aprender no santo templo, contemplar a sua formosura e aprender no templo. Estar conectado com os céus, afastar-se dessas impurezas que tanto nos cercam, esses embaraços. Não é pertinente a um jovem crente ter determinados tipos de embaraço. Verdade. Hebreus vai dizer isso, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e deixando o embaraço que tanto que nos rodeia. Ou seja, quais são esses embaraços? São embaraços que às vezes os jovens acabam entrando, embaraços seguindo pessoas que não deviam seguir. Verdade. Fazendo práticas de coisas que não deviam praticar. Não cabe a um crente andar por determinados lugares, ir para determinadas festas, não é isso? Às vezes a gente até vê, enfim, festas, casamentos, a gente tem que ter cuidado com tudo isso. Verdade. Não é porque estamos no momento de entender que somos crentes, pé no chão. E até também entre os jovens, verdade, e até entre os jovens também, às vezes um amigo lá da faculdade, do trabalho, olha, vai ter uma festa de fulano. Isso. Não é verdade? Vai ter uma festa. E onde é que vai ser? Não, vai ser em tal lugar. E às vezes você vê que aquele ambiente não é um ambiente já propício para você como crente, como cristão. Não é verdade? E até nisso você tem que pedir uma orientação a Deus para poder atender, mas de uma forma também que você não venha se comprometer ou comprometer a sua santidade, não é verdade? E às vezes se corromper. Verdade. Termina se corrompendo, determinados filmes, essas séries. Verdade. Com coisas que vai de encontro à nossa fé. Verdade. Vai de encontro. Mostra muitas questões ali de prostituição. Sim, e a gente não pode e acaba querendo, quer não, induzindo, na verdade, a outros caminhos. A outros caminhos. Esses dias eu estava conversando com uma irmã e ela falando sobre a leitura de um livro de uma, se não me falha a memória, uma psiquiatra, uma mulher altamente inteligente, essa escritora. E ela disse que começou lendo conteúdos, livros, que para ela era um conteúdo inofensivo, não é verdade? E ela começou lendo. Ela disse que um assunto foi chamando outro assunto. Ela começou lendo livros que falavam sobre o vampirismo. E ali ela viu que passou o tempo, ela disse que não achou nada demais. Aquilo foi atraindo ela e daqui a pouco ela passou para outra temática que envolvia também aquele contexto histórico. Entendo. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E ela foi mergulhando. Uma mulher altamente capacitada. E ela disse que quando se deu conta, ela estava no meio de informações que ela já não conseguia voltar. Ela não conseguia mais, meu Deus, onde foi que eu caí?
Onde foi que eu cheguei? Veja, se uma pessoa altamente inteligente, capacitada, estudada, não se deu conta, não percebeu o caminho que estava trilhando, o abismo que estava entrando, quanto mais uma pessoa que não tem uma vida prática de oração, de leitura da palavra, pouca maturidade, poucas experiências. Se permitir adentrar por esses caminhos. É uma teia que vai se enganchando e quando você menos espera, muitas vezes a gente se depara com isso. E não tem volta. Não tem volta. Às vezes na própria faculdade, verdade. Os amigos, né? E até tenta, mas já está tão, envolvido. Não é verdade? E a palavra do Senhor vai dizer que essas más conversações vão corromper o quê? Os bons costumes. Os bons costumes. Porque entenda que a santificação, ela é algo profundo, mas também vai nos dar bons costumes. Sim, sim. Bons costumes. Verdade. Mas a Bíblia não diz sobre isso, mas a Bíblia fala dos bons costumes. E o senhor falou algo muito interessante também, que eu sempre quando falo em bons costumes, eu lembro da fala do nosso pastor. Uhum. Ele diz assim, olha, os bons costumes, eles não salvam ninguém. As boas maneiras, as boas práticas, não salvam ninguém. Mas o pastor diz assim, nosso pastor, ele diz assim, mas a salvação, ela gera bons costumes. Vereis a diferença, o senhor falou no começo, do que serve, do que não serve. A Paulo fala daquele que está em Cristo, é uma nova criatura. Não é verdade? As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então é nítido isso. Aquele que mentia, não deve mentir. Aquele que roubava, não deve roubar. Né? Porque é justamente isso. E lembrando dos ensinamentos de Paulo a um jovem, assim como eu, assim como você que está em casa, o jovem Timóteo. Isso. Lá no capítulo 3, se me falar a memória da segunda carta, Timóteo, ele vai falar... Manda se afastar, não é? Manda se afastar, ele diz, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Trabalhosos. E aí ele vai começando ali, destrinchando o que seriam esses tempos difíceis, o que... Estamos vivendo esses tempos difíceis. Verdade. E o senhor falou justamente a palavra-chave. Afasta-te. Afasta-te deles. E isso está ligado à santificação, presbítero Natanael. Tem que se afastar. Eu não posso ter meio termos. Às vezes é até melhor a gente ser taxado até de outra coisa. Verdade. Mas de que ser bonzinho e estar ali laçado com aquele mal. Verdade. Porque eu devo me afastar até da aparência do mal. Não é não só do mal, é da aparência do que aparenta o mal. Do que aparenta o mal. Então, afastar-se dessas pessoas que não dão frutos, são pessoas más, pessoas que não amam a Deus, não amam a família, não amam nem a si próprio. Então, eu não devo cultivar isso. Isso é uma forma prática de santificação. Não tem como ser santo andando com gente que não agradam a Deus, que são contra a família, contra Deus, contra tudo. Eu não tenho como ser amigo assim. Eu tenho, claro que, respeitosamente pregar a palavra, ensinar a palavra a eles, ser cordiais, dando bom dia, boa tarde, é claro. A gente não vai jogar pedra em ninguém, mas eu não posso ter, não é isso, um rol assim de amigos. E até a nossa própria forma de viver, de lidar, de agir, de andar, já é um testemunho e fala. Isso. Não é verdade, presbítero? E eu lembro, eu fui criado com minha avó paterna, uma mulher muito crente, eu sempre costumo frisar isso, dizer isso, e ela dizia para mim assim, olha, ninguém se encosta em uma árvore que não dá sombra. É verdade. Não é verdade? Verdade. Então ela dizia para mim assim, olha, ande com uma pessoa que é mais crente que você. Isso. Eu sempre gostei muito de irmãos assim, bem idosos. Idosos, tem muito a ensinar, não é verdade? O diácono Santiago, José Santiago, ele já dorme no Senhor, era o diácono mais antigo, tinha quase 100 anos, ali em Campo Grande 2, né? Os irmãos estiveram ali na área 74 agora, e eles ficavam contando as histórias. Minha avó, tinha uma tia que eu também tenho, né? Mais de 80 anos, e também conta as histórias, então eu sempre fui muito voltado a pessoas mais velhas, assim, para escutar. Sim. Sempre fui. Eu era uma criança meio estranha também. Eu não gostava muito de chiclete, de não sei o quê. Quando eu tinha 9, diziam que eu tinha 14. E quando eu tinha 14, acho que eu me pareço um pouquinho com o senhor. Quando eu tinha 18, me chamavam de 22. Aí
Mas sabe o que é legal? É porque o semblante sempre fica jovial. Glória a Jesus. Mas é justamente nesse contexto que tivemos, graças a Deus, a honra de ser criado e podemos aprender. E Paulo fala sobre as irmãs mais novas para aprender com as mais velhas. Porque, que queira que não, já passaram por esse caminho que vocês estão trilhando. Então tem experiência de vida, experiência na palavra, experiência no trato. Então essa é uma forma, presbítero Everton, que eu vejo na prática de como ser também separado. Verdade, não é? Verdade. É amando a Deus sobre tudo e tendo essas condutas. Não é? Para onde eu vou? Será que Deus está ali? Verdade. Será que o Senhor se agrada ali? Será que Jesus estaria ali? Verdade. Então se ele não vai, então eu também não vou. O convite é legal, é bonito, é honroso, as comidas serão boas, mas não me convém. Não me convém. Se cai dentro daquele texto de Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, quando um jovem, um adolescente, um irmão vier ter esses conflitos de como começar a desejar uma vida separada por Deus, é parte desses princípios. Parte desses princípios. Presbítero, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, o versículo de número 5, Jesus fala sobre a permanência nele. E dentro desse contexto, temos poucos minutos aí, acredito que menos de 3 minutos para concluir esse programa. Nós gostaríamos que o senhor pudesse nos falar um pouco sobre essa permanência nele, para vivermos em santidade, e nos dar uma reflexão para nós, para os que estão em casa, dentro desses poucos minutos, e no final também fazer uma oração por nós. Sim, senhor. Muito bem, presbítero. Primeiro que nada iremos conseguir sem Jesus. Verdade. Então Jesus, ele é a fonte de todo saber. Verdade. É a fonte que emana do trono de Deus, está em Cristo Jesus. Sim. Então sem Jesus não adianta nada, não somos nada. E o texto ele nos deixa bem claro quando o Senhor diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim? Esse em, o Senhor falou que Paulo disse, né? Em Cristo. Em, conectado, junto, dentro. Quem está em mim? Porque às vezes tem pessoas que dizem que está, mas não está. Verdade. E o texto nos diz: quem está em mim e eu nele. Olha que coisa profunda, irmãos. Em mim e eu nele. Glória a Deus. Porque ele se relaciona com a gente. Ele está na porta e bate. Se alguém abrir, ele entra. Ele vai entrar, sentar e ceiar com a gente. Glória a Deus. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Então ele vai dar aqui uma característica de quem está nesta conexão. Cristo nele e ele em Cristo. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então estejamos em Cristo. Glória a Deus. Estando em Cristo, todas as coisas, irmãos, todas as coisas serão possíveis quando estamos em Cristo. A questão é estar em Cristo. Glória. Estando em Cristo, Paulo vai dizer: posso tudo naquele que me fortalece, porque eu estou nele. Quem está em Cristo supera, quem está em Cristo tem vitória, quem está em Cristo tem força, quem está em Cristo consegue. O diabo vai dizer que não, mas quem está em Cristo é vitorioso. O diabo vai dizer que não pode, mas quem está em Cristo pode. O diabo vai dizer que não vai conseguir, mas quem está em Cristo consegue. Não importa os desafios, as lutas, as tribulações, as provações, mas quem está em Cristo consegue vencer. E nós precisamos vencer. E nós iremos vencer em Cristo. Glória a Deus. Ele sempre nos dará a força, a capacidade e a habilidade para vencermos qualquer que seja o desafio. Não é isso, presbítero? Verdade. Seja nessa vida, seja no porvir, nada pode nos afastar dele. Nada, é o que Paulo diz em Romanos, né? Nem a espada, nem a nudez, o frio, o perigo, nada. Perigos, Paulo vai falar, né? Perigos de rios, perigos de naufrágios, perigos de falsos irmãos, perigos da noite, perigos do dia. 5 quarentenas, mas ele estava em Cristo. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém. Em Cristo será possível sermos santos nele. Amém. Amém? Vamos orar nesse momento? Sim, senhor. Por favor. Meus irmãos, conforme nosso querido presbítero Everton, oremos. Pai, na tua presença estamos. Sim. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade tão maravilhosa, tão honrosa, tão singular para todos nós que estamos aqui. Queremos te agradecer, Senhor,
pela vida do teu servo, pastor dessa igreja, nosso amado pastor Ailton José Alves, idealizador, Senhor, de toda essa programação, Senhor, aqui na Rede Brasil, em especial, Senhor, aqui no Espaço Jovem, a teu filho, o presbítero Everton, aos jovens aqui da área 10, aos jovens que também estão aqui, músicos da área 2, o teu filho, cantor, ao Senhor, e claro, todos, Senhor, que nos acompanham, Senhor, através dessa programação. Que a tua mão esteja estendida. Sim, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, nos fortalece. O diabo quer, às vezes, nos desanimar, colocar coisas. Ó, Senhor, tentar minar a nossa fé, roubar a nossa expectativa, afastarmos, Senhor, de Ti. Mas aqui estamos, Senhor. Aqui estamos como atalaias. E aqui estamos sendo fortalecidos por Tua graça. Jesus. Nos dá a Tua graça para sermos separados, santos, porque amamos a Tua palavra. Amamos, Senhor, a sermos, Senhor, separados por Ti. Então nos dá força a esse Teu filho, às vezes cansado, debilitado, mas que através dessa programação, que é um verdadeiro culto no lar, que ele possa receber força, graça, alegria, ânimo, para continuar, Senhor, sendo um diferencial, para continuar sendo um instrumento em Tuas mãos e para que Teu nome continue sendo glorificado. É no nome bendito de Jesus que nós te pedimos e também te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Que Deus. bênção. Chegamos ao final do Espaço Jovem de hoje e com o coração cheio de gratidão, a nossa fé renovada no Senhor Glória a Jesus. Deus. Só nos resta agradecer a você que participou dessa programação abençoada. Compartilha aí com os teus amigos, com tua família, e tenho certeza que vai ser de bênção também para a vida de muitos outros. Presbítero Natanael Martins, nossa gratidão. Deus continue lhe abençoando, foi muito bom. Eu que agradeço, presbítero Everton. Foi um prazer imenso estar aqui ao seu lado, não é? Essa habilidade, essa performance, não é isso, jovens? E o nosso presbítero Everton, jovial, está aos jovens da área 10. Uma saudação ao nosso pastor presidente, né? Nosso amado pastor Ailton José Alves. Que o Senhor continue ajudando, abençoando, fortalecendo nosso pastor. O pastor Kennedy, né? Um grande amigão também, ali na área 10. O cantor Aquino. Edson, isso. Grandes experiências, né? Glória a Deus. E fiquei muito feliz em ver os jovens aqui da área 2. Área 2. Ali de Rua da Regeneração. Amém. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. E aproveitando rápido, pastor, presbítero, aos jovens também na área 58, onde estamos, né? Sim, verdade. Eles estiveram aqui e estão ansiosos por um novo convite. Olha aí, amém. Área 58 ali, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Quem sabe aí breve estarão de volta aqui. Deus continue abençoando o Senhor. A gente que acompanha o presbítero Natanael lá no Graça Sublime, né? No domingo também. Domingo de bênção. Domingo de bênção, e tem o privilégio de tê-lo conosco. Deus abençoe. O privilégio é todo mesmo. Irmão Edson Aquino, cantor, que faz parte também do cast da Berea Network. Foi muito bom tê-lo também conosco. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, os irmãos ali em Toritama. Um amigão, Deus abençoe. Amém, presbítero. Eu que agradeço ao pastor Ailton, ao nosso pastor Severino, toda a filial lá em Toritama. Agradeço ao Senhor, nosso presbítero Natanael, toda a equipe, essa juventude abençoada, esses músicos que abrilhantaram esse programa. Que Deus continue nos abençoando. Que continuemos sendo santo em todo o tempo. Glória a Deus. Deus abençoe, Edson, é um amigão. E ver Deus cumprir as promessas de sua vida, fico muito feliz. Deus abençoe os músicos lá da área 2, foi muito bom. Deus abençoe baterista, tecladista, baixista, guitarrista, glória a Jesus. Aos jovens da área 10, vocês são 10. Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo, se Deus assim nos permitir.
eu sei que és meu Pai, que